Aí Deus sempre vem com um refrigério que é: "Continua porque eu te quero aqui". E aí a gente dá aquele passo, eu digo que é na loucura da gente, mas Deus está cuidando de tudo. Eu não corro, eu caminho, Olha, e devagar. interessante. Então por quê? Porque eu sempre espero a aprovação de Deus. Mas quando chegou lá, assim, que eu olhei para a cidade onde o pastor estava, o missionário tá, é é um campo tão grande e ele tá sozinho, foi isso que veio na minha mente. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. E isso mexeu muito comigo, assim, sabe, de olhar aquele campo, assim, e a gente não estava fazendo nada, nada. E, tipo, tanto esforço para chegar lá e ser o mínimo. Deus falou forte comigo, porque eu olhei, eles eram tão magrinhos, assim, sabe, tão parece, assim, que eles estavam esperando para morrer. É bem desse jeito mesmo. E daí, no outro dia, a gente foi fazer o trabalho com as crianças, e aí as crianças, elas estavam assim, sabe aquelas crianças que são largadas pelos pais, mas não porque os pais não gostam, mas porque não têm condições e não têm tempo de cuidar. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético Podcast. Muito obrigado mais uma vez por você estar assistindo a mais um episódio. Nós queremos pedir a você para deixar o gostei, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe esse vídeo aí o mais longe possível. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito interessante, um assunto muito poderoso. E desde já, nós queremos dizer também que a gente sempre sorteia livros, né? E o livro que vai ser sorteado dia 20 de agosto, lá no nosso Instagram, @som.profético, se chama Porque Ele Me Ama, da Elise M. Fitzpatrick. É um livro da editora Vida Nova. Você precisa saber por que Deus te ama. E também quero aqui falar do livro que Deus me deu a graça de escrever, Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. Esse link aqui, esse livro está na descrição aqui, todas as informações que você precisa saber onde encontrar. E fique até o final, que nós vamos ter aqui um papo muito bom, muito interessante, falando das coisas do Senhor e daquilo que transforma as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Mais uma vez aqui estamos no Som Profético e a minha alegria de ter vocês aqui conosco mais uma vez para mais um episódio muito especial. E eu quero até aproveitar esse momento antes da gente iniciar para dizer que o livro do Romário, né? O Romário, ele está colocando aqui o link para você poder adquirir o livro dele aqui na descrição, também aqui nos comentários fixados. E eu quero pedir para você adquirir esse livro. É um livro que eu estou lendo, Um Coração Circuncidado, muito edificante. E uma coisa que ele não pediu para eu falar, mas eu vou falar aqui para vocês, eu conheço ele, ele é meu amigo, ele não vai achar ruim que eu vou falar isso. Ele é um cara muito generoso, ele doou para a igreja. Nossa igreja está passando por uma transição, está precisando de recurso para poder ir para um galpão maior, e ele doou para a igreja uma caixa daquele livro ali, né, como pura forma de generosidade e ajudar essa obra. E eu gostaria aqui de pedir para você também ajudar e contribuir na vida dele adquirindo esse livro, Um Coração Circuncidado. Amém? Vamos lá então para mais um episódio. Estamos aqui com uma convidada super especial, a Elisa. Ela é dona de uma loja, o nome é Chica Brand, né? Essa é a loja da irmã Elisa. Ela é personal estilista, é isso? Personal styler. Styler, consultora de moda, e aqui eu tô vendo aqui na bio do Instagram da irmã Elisa, estilo com propósito
e identidade. Seja muito bem-vinda ao Som Profético, irmã Elisa. Obrigada. Eu já quero até começar esse episódio com uma pergunta com base naquilo que está escrito aqui na bio do seu Instagram. Estilo com propósito e identidade. Nós estávamos conversando ali nos bastidores e você falou algo muito interessante que eu achei muito legal. A roupa, ela fala muito o que a pessoa é por dentro, né? Como é que é isso? Olha, eu vou, tipo assim, eu vou usar o meu próprio testemunho. Eu falo assim porque eu já tive várias fases na minha vida que eu gostava de certas roupas, hoje eu já estou completamente diferente. Então lá atrás, quando eu era mais nova, eu usava roupas que eram mais curtas e tal. Talvez assim porque eu queria mesmo usar, que eu achava bonito e aquilo era algo que eu esperava, digamos assim, algo a mais que eu esperava não interior, né, mas só o visual. O receber, um elogio, alguma coisa, eu penso dessa forma. E hoje, através de toda a mudança espiritual, crescimento espiritual, a gente vai vendo que não é aquilo ali que importa. O que importa é a gente se vestir com decência, como a Bíblia fala, né, a gente tem que se vestir com decência e não é o externo, assim, é o interno que tem que aparecer. Então hoje, eu não consigo mais usar as roupas que eu usava antes, mesmo sendo da nossa marca, fazendo, e eu via que as mulheres que se vestem como eu hoje, elas estavam esperando essa mudança em mim, porque eu vendia as duas, mas eu usava aquela, entende? Então hoje eu uso o que eu vendo e o que elas queriam que eu vendesse, e elas ficaram felizes por isso. Então tem esse negócio todo, assim, é algo diferente é difícil de eu explicar, mas é algo que é de dentro para fora mesmo. A roupa, ela transparece aquilo que a gente tem por dentro. Hoje em dia eu não quero, assim, chegar num lugar e eu tô lá porque esse vestido desenha meu corpo, eu gosto desse jeito e tal. Não, hoje eu já tô totalmente diferente. Eu quero colocar uma roupa que seja confortável e principalmente em um ambiente onde a gente vive, que é a igreja, que existem homens, pastores, a gente tem que estar de um jeito que não chama atenção para o físico, para o corpo. É que às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade emocional, né? Exatamente. E ali ela através dessa dificuldade emocional, ela não consegue governar as emoções dela e ela demonstra isso tudo nas roupas que Nas vestem. roupas, porque assim, um elogio, como tá bonita, ou isso encanta uma mulher, querendo ou não, uma mulher gosta de receber elogio. E quando tu tá com a roupa que chama a atenção, recebe elogio, aquilo é legal, né. Mas quando a gente muda o jeito de ser, tipo, espiritualmente, quando a gente busca mais a Deus, automaticamente o Espírito Santo ele vai trabalhando, e às vezes o que ele exige de mim não exige de outra pessoa. Eu tenho isso comigo, assim, o Espírito Santo ele trabalha na vida da gente, eh, coisas assim que são mínimas coisas, né. Ele exige de tal pessoa, mas não exige de mim. Até mesmo se, cor de unha, cabelo, se pinta, se não pinta, se usa maquiagem, se não usa. Por isso que eu digo assim, ó, a gente fala de religião, né, a religião que traz usos e costumes, que se prende a isso, alguma coisa, que acontece? Que foi: "Ah, é pecado isso, aquilo outro", porque existe muito isso. E as mulheres elas viveram muito nisso aí, né, hoje em dia, e tá diferente hoje. Por que tá diferente? Que eu acho que também abriu um pouco, assim, a mente das pessoas em buscar a palavra e ver que na palavra não tá aquilo. Ela vai usando e vendo assim: "O Espírito Santo hoje cobra de ti, se eu não consigo pintar as minhas unhas de cores escuras". Mas é coisa minha. Peço a Deus que não seja uma religiosidade minha que me tranca nisso aí. Mas eu não consigo, porque eu não consigo ver o contraste de uma cor com a outra da pele. Mas eu não acho que seja pecado, entende? E isso é uma coisa que, tipo assim, as mulheres se prendem muito e tem horas a isso aí, sabe, de cores, de roupa, de curto, de comprido, mas às vezes o que é pra mim não é pra pessoa, por isso que tem que cuidar nisso aí, entende, assim, ó. Eu não sei como é que eu vou te explicar, eu fico meio assim confusa, porque é um é uma situação meio assim complicada de falar, né, mas aos pouquinhos, assim, eu acho que as mulheres elas vão se conectando consigo mesmo e vendo que a roupa ela diz muito sobre a pessoa. E até com essa questão do Instagram, né, o se vestir com propósito, né, também vai revelar a identidade por trás da Elisa, né, porque a Elisa hoje, eu vou falar assim,
personal stylist, né? É muito bonito esses nomes assim, né? Mas na verdade vem de uma algo que tu entendeu, né? Que tipo a aparência, mas a aparência também por trás tem um coração, né? E a Elisa, mãe, esposa, filha E a Chica. e a Chica e não, e assim, ter o trabalho, ter Cristo, viver para Cristo, né? Então assim, vai juntando tudo num propósito, porque além de tu ser estilista, tu é mãe, tu é esposa, tu congrega numa igreja, tem pastor e tal. Como é que tu identifica esse teu trabalho assim para Cristo, assim, o que traz de glória? Já tivesse testemunhos assim, tu vendeu uma peça de roupa, né? E isso trouxe testemunho. Então, antes só dela responder, pessoal, as mulheres aqui, que são a maioria no nosso podcast, procura lá, a gente vai deixar aqui o Instagram da Elisa, Elisa_Chicabrand, né? Isso. Então a gente vai deixar o Instagram dela aqui. Olha, é uma pessoa alegre, é uma pessoa comunicativa e é uma pessoa cristã, né? Então, assim, você tem bastante motivos para procurar lá a loja dela e também abençoar, né, o trabalho que ela faz. E também, só esqueci de falar, para vocês concorrer ao livro, só basta você se inscrever no canal e comentar aqui embaixo um comentário. Então, voltando aqui para a pergunta, como é que tu se identifica essa questão de tu fazer a roupa, de tu vender a peça, sendo cristã, essa tua interação com teu cliente, né? O que tu já escutou de testemunho? Como é que tu vê tudo isso? Assim, ó, desde que eu começo a desenhar o vestido lá para a coleção, se preparar para a coleção, a gente sempre ora, consagra e tal. Que acontece? Quando é o lançamento, que eu vou levar aquela peça para a loja, eu tô numa expectativa como que vai ser, né? Porque existem os tipos de corpo da mulher, são 5 tipos. Então, eu tenho que desenhar uma roupa que praticamente eu alcance os 5 tipos de corpo para a mulher, para que elas, né, se sintam bem. Então tem que encaixar, a modelagem tem que ser, que não é só roupa, tem que ter uma modelagem que encaixa, ela tem que ser confortável, a roupa ela é a nossa segunda pele. Então tem toda essa preocupação. E o que eu vejo, assim, que é Deus, e nesses momentos eu até me emociono, eu choro, quando eu vejo elas entrar num provador, assim, e elas vestem a roupa e ficou perfeito, encaixou. E tipo assim, são corpos diferentes. Entende? Então eu vejo que é Deus ali. Eu às vezes, assim, eu comento com a minha irmã e disse assim: "Ó, eu queria entender como que esse vestido coube nessa pessoa e ficou bom nessa aqui também", entende? Sabe como é que é? E ver a felicidade no rosto das mulheres quando elas se olham no espelho com o vestido, de dizer assim: "Ó, eu tive o prazer de comprar esse vestido, eu estava sonhando por ter um vestido". Ela presenciou, a minha nora presenciou uma cena, foi mês passado, na loja, porque teve uma cliente, ela nunca foi na loja, ela foi lá visitar, passou lá pela loja, entrou e viu um vestido na arara, ela se apaixonou pelo vestido. E ela foi embora, porque ela não teve condições de comprar, tal, naquele momento, e ela foi embora. E daí, no dia que eu fiz uma live e tal, depois deu aquela movimentação toda na loja, ela apareceu na loja, e aí naquele dia, o vestido estava com o preço da live. E aí ela entrou pra dentro do provador e ela chorava. Ela disse: "Deus, obrigado, porque eu orei pra tu guardar esse vestido pra mim". Olha só. Então isso é uma coisa, assim, que é um testemunho, querendo ou não, pra mim isso é muito edificante, entende. E aí ela disse: "Nossa, sogra, como que pode uma pessoa chorar pelo vestido?" Eu disse: "Pois é", mas aí eu falei pra própria mulher: "Deus cuida de cada detalhe, é um vestido, um simples vestido", mas pra ela significou muito, porque ela orou e pediu pra Deus guardar e chegou lá, o vestido estava lá pra ela. Então isso deixa a gente muito feliz, entende. E elas também, se olhar assim no espelho, tem outros testemunhos também, tem vários testemunhos de pessoas que aparecem, que têm desejo de comprar o vestido, de usar a nossa marca e não têm condições e são presenteadas, e quando chegam lá para comprar, elas saem emocionadas, chorando, e aí eu fico assim: "Mas por que isso?". É Deus, eu sei que não é é Deus. Tá aí o lema, né? Vestindo com um propósito, né? Vestido com Então, propósito, porque é elas muito. poderiam escolher qualquer loja, comprar qualquer roupa, né? Mas se identificou porque a gente tá falando assim, trazer de volta as mulheres para a essência, né? Exato. Porque a essência, a gente não é mulher, mas nós somos casadas, nossas 2 mulheres estão aqui atrás das câmeras, para você que nos acompanha.
E é sobre a gente olhar para nossa esposa, a gente vê que ela tá bem, ela tá elegante, né? Olhar, ou até mesmo como a irmã falou, do ambiente de culto, você olhar para as mulheres e você vê respeito, você vê a elegância, mas você vê também essa decência, essa prudência Tá. e querer agradar a Cristo, né? Com a roupa, né? Com o corpo, com a roupa, né? E principalmente com o coração, né? Não chamar atenção para si. Exatamente. Eu tô ali porque eu quero cultuar, né? Tô bem vestida, mas não tem a ver com o meu corpo, não é ali um lugar, não é para isso. E sabe que teve um esposo de uma cliente minha que ele estava conversando sobre isso, que dentro da igreja tem que ter muito cuidado, porque existem mulheres que vão de um jeito que ele deu um exemplo muito interessante. Ele disse: é como se tu fosse em uma padaria e lá tivesse a vitrine. E tem vários tipos de bolo, de pão e de tudo. Então, tu olha para aquilo ali, eu quero só o pão francês. E lá tá um bolo bonito. Não, aquilo lá não é para agora, entende? Ele disse: aquilo ali não é ambiente, não é para aquilo. A pessoa fica até enojada de ver aquilo ali dentro de um ambiente que não é. E tem mulheres que ainda não têm essa consciência e acha que tem que ir, né, do jeito que E até porque, assim, nós estamos falando de identidade, de propósito, né? E às vezes as mulheres, infelizmente, por não ter tido paternidade, por estar passando por traumas, por não terem sido libertas, elas vão talvez pecar nessa questão da roupa para serem percebidas, para serem amadas, para serem elogiadas, quando na verdade o que está por trás é a falta de identidade, né? E olhando assim hoje para a tua vida, conversando, né, contigo, até depois tem essa pergunta sobre a alegria que eu quero fazer para ti, mas como que tu diria essa questão da tua identidade que é Cristo? O que tu poderia falar disso? Porque a gente vê uma modelista, mas por trás da modelista tem Cristo. É porque assim, a gente procura fazer a vontade de Deus. Na minha vida eu penso dessa forma. E quando a gente lê a palavra e tem ela como um manual para seguir a vida, a gente vê o que é para fazer o certo, né? O que tá certo, o que não tá. Então, como eu me identifico como uma mulher para chegar, existem lugares que eu vou entrar e vou sair, não vou abrir a minha boca para falar e as pessoas vão me julgar pelo que eu estou vestindo. Então, isso manda muito. E se eu chegar num lugar com roupas que são vulgar, quem sou eu? Vou falar de Jesus daquele jeito? Eu acho que eu não vou ter essa identidade de Cristo. Sim. A identidade, por isso que a roupa, ela, né, querendo ou não, ela manda muito. Então, assim, o que eu busco é na palavra, e eu acho assim que a gente vai vivendo, orando e buscando, Deus vai colocando no coração. E essa é a minha Glória a Jesus. resposta. Um ponto interessante é que não importa o ramo que a pessoa trabalha, se ela empreende ou se ela é funcionária, ela levar Cristo para aquilo que ela faz. Exatamente. E isso você se torna a luz para aquele lugar. Né? É aquilo que Cristo falou em Mateus 5, 15, onde a candeia ela não se coloca debaixo do alqueire escondida. Ela é colocada no velador para que ilumine todas as pessoas que estão ali naquela casa. Então é isso, é levar Cristo para tudo aquilo que eu vou fazer. E é isso que a senhora faz. Agora, olhando aqui o Instagram, né, a gente vê, assim, muitas coisas boas, porque o Instagram a gente não vai colocar nada ruim. Não. Né? Ninguém vai ver no Instagram provas, Não. lutas, desafios, lágrimas, né, choro. Quando a gente olha aqui o Instagram da irmã, meu Deus, é muito, muito lindo. É muito lindo mesmo. E é isso aqui que vende. Agora, para as pessoas não pensarem que tudo é a mil maravilhas e elas começarem a se comparar. Ah, não, mas a vida dela é muito boa. Claro que ela é feliz dessa forma. Claro, olha a loja dela, olha o Instagram dela. Elisa, em qual momento que você precisou usar a fé porque o teu conhecimento não podia te ajudar, os homens não podiam te ajudar, e você se deparou só com a providência divina? Eu digo que são várias etapas da minha vida que, desde que eu vou falar do empreendedorismo, né? Que desde que a gente entra para ser um empreendedor, a gente passa por várias provações, que a gente usa provação, mas é isso. Então, eu acho que a primeira de todas as que eu já passei até aqui, foi quando a gente fez a transição da loja de presente para a loja de moda. Que daí teve esse período ali que a gente viu que foi
Deus levou para esse lado, mas a gente passou pelo aperto. Aí depois também dá lançamento da nossa marca. Então todas as coisas que me fizeram mudar foi usado assim mais a fé mesmo, de entender que era Deus que estava colocando a gente naquela situação, naquele lugar. Ele apertando, ele deixando assim, vai, e aí é choro, é lágrimas mesmo, será que vai dar certo? Será que a gente tem que desistir? Aí Deus sempre vem com um refrigério que continua porque eu te quero aqui. E aí a gente dá aquele passo, eu digo que é na loucura da gente, mas Deus está cuidando de tudo. Então, foram vários, assim, sabe, assim, tem várias coleções, todas as coleções que a gente lança, eu tenho um testemunho bem profundo de algo que eu passei, de algo que eu vivi, de experiências bem profundas, assim, com Deus. Então, até hoje, tudo é na base da fé mesmo, assim. A gente trabalha, mas se não for Deus para nos orientar e fazer, não, é assim, assim, assim. Eu espero muito pela resposta de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, tipo assim, como é que eu vou te explicar certinho? Eu caminho, eu não corro, eu caminho. Olha, E devagar. interessante. Então, por quê? Porque eu sempre espero a aprovação de Deus. E esse mundo da moda, ele é muito louco. Tem que estar tudo muito na velocidade. Só que eu não faço roupas assim para todo mundo. Eu faço roupa para aquelas mulheres que gostam de se vestir do jeito que a gente gosta, que é desse jeito. Então, quando a gente lança uma coleção, porque assim, tem coleção de primavera e verão, outono e inverno, e a gente tá no inverno produzindo verão, no verão produzindo inverno. Só que às vezes eu não recebo a resposta de Deus que eu quero, que é a que cai aqui, que eu sei que é Deus que tá falando. E aí eu fico estacionada. Então, tipo assim, Deus, eu preciso de resposta. E ele parece assim, ele testa a gente, né? Ele vai deixando. Aí a minha irmã, ela é mais assim, tipo, tem que fazer, o que vai fazer, o que tu decidisse? Ela não decide, ela espera por mim. Minha irmã, ela é minha sócia, então ela espera por mim. Eu disse, calma que eu preciso da resposta. E aí quando eu recebo a resposta, a gente continua. E dá tudo certo, só que é uma loucura, porque o tempo que era para estar fazendo, eu estava esperando a resposta, entendeu? Então são coisas assim que acontecem. E eu sei que eu sei desse jeito, que é desse jeito que Deus quer que a gente vai trabalhando, porque é desse jeito que está crescendo. Mas é tudo da base da fé mesmo, assim. Eu espero. E é uma chave, assim, é uma palavra poderosa para nós, porque você falou que é você, né? Posso chamar de você, né? Claro. Não anda na velocidade do mundo, Não, mas na resposta de Deus, a resposta do né? chefe. Que poderoso isso. Às vezes nós precisamos de uma frase para abrir um caminho, Exato. né? E talvez tem pessoas aqui precisando ouvir essa frase. Não andamos na velocidade do mundo, nós andamos na resposta de Deus. E até para combater o mal do nosso século, a ansiedade, né? É. E é assim, porque Exato. se tu vê, talvez, um perigo que, por isso o livro da tua identidade está muito firmado nesses propósitos, porque se tu vê 3 concorrentes teus que estão andando com uma velocidade do mundo, e tu vê que eles lançaram o catálogo, cara, e eu não lancei ainda, se eu não entender o que Deus tem pra... Mas é isso que acontece. Então, a fulana já chegou, já foi viajar, já chegou com roupa, porque eu escuto isso. Tu ainda não colocasse, aí eu pensando, mas tu não entende por trás o que tá acontecendo. Calma que vai chegar o dia que... E o interessante é que as pessoas ficam com pressa da tua vida. Eu não tenho pressa. Eu vou chegar lá onde Deus quer que eu chegue, entende? Elas têm pressa da minha vida de acontecer aquilo que Deus... mas tu não vai comprar, mas tu não vai fazer, mas tu não vai... Não, eu tô com paciência, eu tenho paciência para isso. Eu sou bem assim, alvoroçada para fazer as coisas, mas pra vida eu sou muito paciente. Eu espero o tempo certo. É o tempo certo, vai... Exatamente. Isso. É legal que você encontrou um equilíbrio incrível. Porque olhando assim, e você mesmo falou, né, que você é acelerada, Sou. mas você é acelerada na resposta de Deus. Isso. Agora, quando é para se mover em algo que ainda tem dúvidas, você espera, você consegue esperar. Paraliso e assim, ó, eu não, é como vim pra cá, né? O medo, eu fiquei com medo porque eu sabia que era o certo. Eu sabia que tinha que vir, que era um passo que eu tinha que dar. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Só que ele não pode me paralisar. Quando eu sinto medo, eu sei que eu preciso dar um passo e enfrentar o medo, porque é algo bom.
E assim é com a roupa, com a moda, a mesma coisa, a coleção. Tem desafio, mas eu espero. O tempo que é preciso esperar, espero. Por isso que eu trabalho com moda atemporal, não com tendência. Eu faço pouquíssimas coisas na tendência, pouquíssimas coisas assim, meu Deus, é raro. Mas a moda temporal, ela é para a vida toda. Então, se eu fazer hoje, que lançar hoje, ou lançar daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses, ela vai ser usada a vida toda, a roupa. Quando que isso aqui vai sair de moda? Nunca. Uma camisa, um vestido, não sai de moda. Então, é para o ano todo, é para o inverno todo, é para a vida toda. Então, a gente trabalha assim, desse jeito. Mas as pessoas não E entendem. Que conversando bom nos bastidores, né? Você falou que já nasceu um momento cristão, né? São lá, até se pudesse que se falar um pouco assim da isso, porque assim, hoje a gente vê uma pessoa, vamos dizer assim, uma empreendedora, moda, só que a gente consegue ter uma fé e uma paciência diferente em Deus, mas isso eu queria que não nasceu um dia para noite para a vida, né? Existe uma fé que está sendo trabalhada, existe uma construção, tu deves falar um pouco dessa tua caminhada com Cristo, assim, desde criança, olha lá, o marcou, assim. Eu nasci no berço evangélico e os meus pais foram verdadeiros. Ela é, né? A minha mãe ainda é, mas o meu pai foi um verdadeiro exemplo para mim. É até legal que a mãe é dia dos pais, né? E o pai para mim, eu falo isso porque assim, o pai para mim ele foi uma figura importantíssima na minha vida. E eu sei que se eu começar a falar dele eu vou chorar. Então ele foi assim a maior referência espiritual para mim. A minha mãe é aquela anônima, sabe, assim, ela é de muita oração, mas ela trabalha em bastidor, tipo assim, é só orar, nunca deu um testemunho na igreja. É aquela a mulher do coque lá que ora, ela é intercessora. E o meu pai, ele já era, eu digo que ele foi o homem que despertou muitos dons da minha vida, porque ele fazia esse jeito de, tu vai fazer isso e sabe, pai, eu não sei, tu sabe. E ele fazia eu fazer e acontecia. E Bíblia na nossa casa, né, eu fui criada com Bíblia, como falou ali, de eu ler, ele sempre dizia assim, ó, lê a Bíblia, e vocês nem precisam de óculos, o pai precisa. E ele foi aquele homem dentro de casa que tu via ele fazer as coisas e ele era um exemplo fora, ele era um conselheiro da cidade. Pessoas vinham para ele sentava lá longe, assim, no que a gente tinha uma chácara, ele ficava lá no cantinho com as pessoas aconselhando, e isso tudo foi uma coisa que foi marcando, né, o exemplo dele da minha vida. E Bíblia, oração, ele lia muito a Bíblia. Na nossa casa tinha uma cozinha grandona e na mesa tem a Bíblia que eu tenho na loja, aquela Bíblia ela é do meu pai, ela era a Bíblia da mesa. Então no quarto tem Bíblia, em todo lugar tem Bíblia e assim, é uma coisa que é uma alimentação diária e ele incentivou muito isso. E ele falava muito para mim, ele explicava e tanto que as cartas de Paulo, eu tenho referência do Paulo, que o Paulo e o pai são parecidos fisicamente. Para mim, na minha cabeça, eu leio, porque primeiro eu conheci através do pai, depois eu li a Bíblia, entende? Então tudo ele me explicava, tudo ele falava. O pai, ele foi um verdadeiro pai cristão. Para mim, tipo assim, a minha mãe, ela é nela, assim, ó, a nossa casa, ela foi sempre, eu digo que foi hotel de pastores e de cantores que faziam os congressos nas igrejas, que vinham, a minha mãe cozinhava e era casa cheia de pastor, cheia de... Era muito gostoso, foi uma infância assim, eu não tenho nenhum trauma de infância e tipo, isso a terapeuta lá, mas não tem isso não, revira todos os baús aí, eu não tenho trauma de infância, tive uma infância maravilhosa, eu não lembro nada de infância ruim. E esse negócio de igreja, né? A gente viu, eu digo que eu não sou igrejeira. Eu gosto dos cultos de terça-feira, que é culto de ensino, né? A EBD. Tô falhando assim agora, mas assim, culto de ceia, a gente tem, né? Mas a minha casa ali, o pai, mãe, todo mundo muito, muito de igreja, muito de estar junto. E a minha mãe, ela era a mulher que cozinhava para os pastores, fazia aquela comida, aquela... E na nossa casa, algo interessante, porque assim, ó, às vezes Deus ele coloca coisas no coração da gente, tipo assim, mês passado eu tava com alguém na minha mente para roupa, assim, que eu tinha que tirar e dar roupa, né, fazer uma doação.
E aí eu fiquei pensando: "Deus, mas será? Será?" E eu mandei uma mensagem: "Oi, assim, 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 ó, nossa, faz uma semana que eu estou", é a resposta dela: "Faz uma semana que eu estou em uma campanha para que Deus, venha prover". E daí eu entendi, aí eu cheguei em casa e falei pra mãe, contei isso, ela disse: "É, hoje ela tá com 75 anos, então ela acha, assim, que pra ela passou, né, ela disse: "É, eu já fiz tanto isso, né". Eu disse aí, na hora, veio na minha cabeça assim, ela fez tanto isso, ela tinha na nossa no quarto da mãe, a casa dela era, um quarto grandão, então era, assim, aqueles roupeiros que era feito sob medida, e o banheiro já saía dentro do roupeiro e em cima tinha os maleiros, e aqueles maleiros eles eram cheios de roupa, abastecido de roupas que os missionários chegavam e as mulheres escolhiam a roupa e aquilo ali, era no celeiro. Então, aí eu lembrei disso, eu disse: "Ó mãe, a mãe já parou para pensar?" Aí ela começou a contar a primeira história. Nossa, chegava as missionárias, né, a gente descia aquela roupa tudo e era mesmo, eu lembro que a gente era criança, descia aquelas roupas tudo em cima da cama, elas escolhiam, provavam e ficava ali no quarto e era uma alegria. Ela lembrou disso. Eu disse: "A mãe já parou para pensar no que a gente trabalha hoje, que a gente tem roupa para dar e para vender?" Olha só. Nunca faltou. E é uma coisa, assim, que eu acho que é uma semente de lá, dela, que veio, então Deus ele tá aí, ele abençoou e transbordou e ainda tá aí, a gente faz isso. Tipo, várias pessoas e pregadores que vão mulheres, né, que chegam lá na loja, a gente presenteia com a marca pra usar e tal, e ainda continua. Então, assim, o meu ambiente de casa, assim, a minha família nossa, eu não posso nem foi, assim, totalmente meu exemplo e até hoje sigo, agora eu já até perdi onde é que estava a pergunta, como é Sobre essa questão da fé e seriedade, tipo, que o pai só é ler a palavra, estou aí. o fogo, que é a do cozinhar ali, tu sabe. Exato. Sim. E até hoje ela é assim, sabe, tipo assim, ó, hoje ela já tá, né, cansada, já mas até pra família, ela faz uma carne assada de panela que é famosa e até por causa da internet que é famosa: "Eu quero comer a carne assada de panela da tua mãe". E isso pra ela, quando eu falo assim, nossa, pra família: "Mãe, é o dia dele que essa deixa". Com certeza. Mas Vai ser bênção. a gente também quis contrair um pouco nessa Sim. questão, mas é isso, né, assim, é entender esses propósitos de Deus, né, e sempre, a gente sempre vai dizer que sempre ter o limbo por trás, né, que tem essa questão, né, da fé, né, da palavra, né, e é um sinal que o teu pai também, igual né, ele produziu frutos e permaneceu, né, porque Sim. cresceu, casou, mãe, e continua sendo da palavra, continua sendo, né. E aí, a partir de então, eu vou precisar perguntar a ele, depois tem a missão, aí corte. Tem até da conversão, né, que a gente é crente, me criei dentro desse ambiente, mas assim, a gente sempre tem aquelas perguntas: "Mas por que isso?" Eu na época, e foi em 2015 isso, eu participava do ciclo de oração, sempre participei do ciclo de oração depois de casada, que era já, né, minha filha casasse, agora tu vai para ciclo de oração, ela sai da mocidade e vai para o ciclo de oração. Então, assim, aí eu estava nessa época de relações públicas na diretoria do círculo de oração da nossa igreja, um círculo de oração bem grande, nossa, maravilhoso. E e eu comecei, assim, a questionar muitas coisas, assim, que eu ouvia, que falava da Bíblia, né, coisas de e eu disse: "Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia, eu quero saber o que tem dentro", mas eu coloquei no meu coração um propósito de ler a Bíblia todinha. Isso foi em 2015. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E daí comecei quando cheguei ali em Números e tal, isso tá meio confuso. Aí eu fui e comecei a ler, Mateus. Isso porque eu li um livro, eu esqueci o nome dele, mas eu li um livro que aquela escritora, ela incentiva muito as pessoas a lerem a Bíblia, que ela fala é o bom mantra, né. Quando tu estás com fome, alimente-se da palavra, alimente-se da palavra. Então isso ficou na minha mente, alimente-se da palavra. Então eu ia pra loja trabalhar e tem dias que, né, a gente tá lá, a maioria do tempo é assim, porque cliente entra, vem e vai embora. E aí eu pensei: eu tenho que tirar esse tempo que eu tô aqui dentro para estudar e ler". Então eu entrava pra dentro da loja e eu começava a ler a Bíblia. E aí quando chegou que eu comecei a ler lá Mateus, eu tive um encontro real com Jesus. Fui lendo a palavra. E aí a minha vida mudou, faz 10 anos. A minha vida mudou completamente, foi lendo a palavra. Porque eu já tinha Jesus, eu já vivia com ele, mas ele se revelou diferente, algo
extraordinário aconteceu na minha vida. E dali para cá eu tenho um compromisso diário de ler, de orar. Eu coloquei assim na minha vida essa rotina, acordar às 5 da manhã para tirar esse tempo com Deus, porque o resto do dia é corrido, mas eu preciso primeiro me alimentar espiritualmente para depois então fazer o que eu tenho que fazer. É a prioridade. A minha prioridade é Cristo. Quando a gente prioriza Ele, Exato. Ele prioriza a gente. Deus, ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que se dedicam mais. Exato. E esses que se dedicam mais vão usufruir mais dos benefícios do Pai, né? Quer fazer a pergunta? E aí eu ia perguntar, né, porque quem vê os stories lá da revista de Instagram, ali que é sempre o pessoal rindo e falando. E aí fica, porque às vezes a gente pensa assim, para ser alegre de Telegram, tem que ter um mostrador, ou na verdade, o que tá por trás dessa aí, o sorridente, que é Cristo, né? Mas isso sempre foi alegre, isso que... Então, eu era bem tímida, tipo assim, sabe aquela da escola lá que ia apresentar o trabalho, eu fazia o trabalho, quem fosse apresentar, eu apresentava. Eu não tinha coragem mas eu acho que quando eu entrei no propósito, que aquilo que Deus quer pra minha vida, eu entendi que eu tenho que ser a pessoa que eu sou. Eu acho que a gente vai se libertando, a essência da gente vai sair. O transbordar, né? Não tem como ficar dentro, tem que transbordar, sair pra fora e... Até porque a Bíblia diz o reino do Espírito também de paz, de justiça e de alegria. Então, nós significa exemplo, assim, né? Ele que marchava também na porta da parada e show. Ou gratidão. É reconhecer que é Deus e não é a gente. Eu sempre falo isso. É Deus e não é a gente. É Ele que faz tudo, Ele que encaminha tudo. Claro que eu tenho que fazer, né? Tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Mas é Ele que dirige tudo. Tudo. Absolutamente tudo na minha vida. Você falou sobre propósito, né? Quando você encontrou o seu propósito. E é isso que as pessoas têm que entender. O lugar mais seguro que a gente pode estar é no propósito de Deus. Porque Deus quer proteger o propósito. E se a gente está no propósito, Ele nos protege, consequentemente. Talvez tem mulheres aqui muito sonhadoras, que já tentou tantas coisas, mas ainda não entendeu o seu propósito. E talvez ela esteja perguntando, como eu encontro o meu propósito? E talvez a sua história, né, de como você encontrou o seu propósito pode ajudar essas mulheres. Como é que foi que você encontrou o seu propósito e agora, a partir da sua loja, da sua vida, você consegue abençoar a igreja? Tem projeto missionário que a gente vai falar aqui. Como que foi? Assim, eu sempre tive esse ponto de interrogação na minha cabeça, qual era o meu propósito, porque a gente busca hoje em dia fala tanto disso, né? Eu acredito que o verdadeiro propósito na real é a gente falar do amor de Cristo, levar o evangelho, né, pregar e tal. E eu acho que quando a gente começa a encontrar, unir isso com o trabalho, tu já estás no propósito. Porque às vezes eu não estou no meu trabalho e eu estou falando de Cristo, eu já estou no meu propósito, não é mais assim algo particular. E trabalhar com mulheres, o meu propósito não é só o vestido, eu conversar com elas porque elas chegam até onde eu estou. E às vezes pela rede social. Então quando elas conseguem, não é um vestido que elas vêm procurar um vestido, mas às vezes nem compram. E ali acontece, é falar de Jesus. Para mim eu acho que esse é o verdadeiro propósito. Então não é só a roupa, não é isso ou aquilo, para mim dentro do meu trabalho eu conseguir falar de Cristo, aconselhar, falar para a pessoa, muitas vezes assim, ó, como casal, sabe, existem várias mulheres que me procuram perguntando sobre, assim, ó, alguns dias atrás, teve uma que chegou na loja porque foi ver um estilo, mas o rumo foi totalmente ao contrário, que ela chegou desesperada, descobriu que o marido tinha traído e tal, e as pessoas mandavam ela deixar isso e aquilo. E aí eu sentei com ela e olhei o olho dela, assim, aquela tristeza, e eu perguntei para ela o que ele significa para ela. O que é o teu marido para ti? Porque o errar é humano, as pessoas erram, e já parou para pensar em todas as qualidades que ele tem como um marido, como um homem, né? Porque aí ela ficou me olhando, aí sabe quando tu vê aquela
aquela coisa assim, ai, que paz que eu recebi, porque eu posso perdoar. Ela queria perdoar, mas ela estava tão sobrecarregada de pessoas falando que ela não podia perdoar, que ela tinha que mandar embora, que quando eu falei aquilo para ela, ela sentou e aí a gente conversou a tarde toda. Ela saiu sorridente, que ia conversar com o marido, e ela falou para mim, só teve 2 pessoas que falou isso para mim. Foi tu e um pastor, que ela deu o nome do pastor até que ela disse: "Foram 2 pessoas, e o resto mandou todo mundo". Eu disse: "Pois é, pensa, ora". Então existe todo esse meio dentro do trabalho da gente, e eu acredito que o meu maior propósito é isso, são as mulheres. Vestir é o de menos, só acontece. Eu acho que Deus colocou esse trabalho para mim, para que as mulheres cheguem até ali. Para mim é isso. Para você que chegou aqui e está acompanhando esse episódio, compartilhei para sua família, para sua papai, para sua pastora, para o grupo de igreja, para você que está acompanhando. Essas irmãs já se vestem bem, e que elas dele não também precisam se vestir bem, mas com essa que nós não trazendo para você transformação de vida, propósito, como você acabou de escutar aqui com as palavras da Elisa, né? Então, compartilhe. Deixa o joinha aí, se seria para nos ajudar a crescer e chegar mais longe possível para as mulheres. Eu achei o máximo e que Deus ele possa fazer isso no coração de mais pessoas, que a igreja possa ser um celeiro de empreendedores que vão manter a obra do Senhor. Você contou aqui sobre um projeto que Deus te deu, né, o Natal Missionário lá no Uruguai, e isso foi possível por causa do que você trabalha, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Como que é esse projeto lá no Uruguai e quais foram os desafios que você encontrou para executar esse projeto missionário? Bom, eu depois do congresso de missões, que agora ainda vai começar agora também, já faz um ano, tá fazendo um ano. Depois do congresso de missões foi algo assim bem interessante, que eu vi assim esse negócio da missão, contribuição, o quanto que é importante a gente valorizar o campo missionário, os missionários que estão lá ganhando alma. Depois que a gente, eu já visitava com meu pai, que ele era também da equipe missionária, então a gente sempre cresci nesse ambiente assim de ver a missão, trabalhar de um missionário que deixa a cidade, deixa a casa, deixa tudo, essa vida que a gente tem, né? Porque quem está lá morando lá, onde o missionário vai, não participou disso tudo que a gente tem aqui, mas o missionário que já viveu numa cidade como a da gente, tem tudo perto, tudo é bom, tudo tá ali. Ele largou isso tudo para ir lá falar de Jesus e ganhar alma. Esse missionário tem uma vida muito sofrida. Então, eu já, né, cresci nesse ambiente vendo assim, e responsabilidade de contribuir com a missão, isso é muito importante. Então, dentro do congresso lá, eu vi aquela movimentação, a gente se alegra muito, né, e aí eu tenho isso porque eu aprendi com os meus pais, mas hoje em dia tem muitos pais que não se interessam de levar isso para os filhos. E aí vem na minha mente assim, os filhos têm que aprender a contribuir, as crianças têm que aprender a contribuir. Então eu veio assim na minha cabeça fazer um cofrinho, distribuir para as crianças, e as crianças vão contribuir. Tá, aí foi isso. Aí eu passei, no final do culto, eu passei: "Pastor, eu tenho algo para falar para o pastor". Aí o que que ele fez? Ele disse assim, pastor presidente, pastor Jailson, ele disse assim para mim: "Terça-feira", isso foi domingo, "terça-feira tu vem e apresenta na reunião de obreiro". Eu disse: "Mas o pastor nem sabe o que que é". "Mas eu sei que é para tu apresentar". Aí ali eu já tremi na base, né, eu disse: "Meu Deus, tem escapatória, agora eu tenho que fazer". E aí eu falei para ele, e nesse dia, assim, entre de domingo para terça, eu pensei comigo: "Tá, mas por que as crianças vão contribuir?". Aí veio: "Então vamos fazer", porque tem lá a nossa igreja, ela paga, né, o missionário no Uruguai. Então a gente vai fazer assim. Eu pensei assim comigo: "Ah, mas aí tem as crianças", porque elas já vieram, já tinham vindo na igreja, elas contaram o testemunho das crianças e o trabalho que elas passam para se manter. Meu Deus, é um campo, assim, muito, muito, muito difícil. Aí eu lembrei dessas crianças, são cento e poucas crianças. Eu disse: "Ah, então as nossas crianças podem comprar presente para as crianças no Uruguai". Aí foi isso que eu apresentei. Aí o pastor, depois de eu apresentar lá e tal, foi aceito, a igreja toda, né, aceitou. E ele me orientou, o pastor me orientou: "Elisa, tu vai fazer assim, assim, assim", são 14 congregações no campo de de Penha.
E aí tu vai passar em todas as congregações e deixar o tanto de cofre que tem das crianças de cada, e depois vou passar recolhendo para fazer. Oh, Deus! E daí foi isso. Então, quando deu tudo certo ali com o pastor e tal, eu tive que enfrentar as coisas. Aí as coisas pegaram pro meu lado. Aí a guerra espiritual foi grande. Primeira coisa que foi tipo assim, eu tive que cancelar uma coleção. Eu não pude produzir porque não ia dar tempo. Aí o meu marido ficou doente. Aí a mãe ficou doente. Daí tudo veio assim, aí meu sobrinho, ele ia casar e a gente ia confeccionar todas as roupas do casamento e tal ali, aí aquilo ali foi bem puxado. Mas a gente conseguiu, só que depois que aí eu comecei a entender, na minha visão espiritual, que era para eu parar com a primeira do meu marido, né, e eu nisso tudo, eu visitando 3 igrejas por noite para dar conta de deixar o cofre, para dar tempo de eu fazer o Natal missionário, porque isso já era outubro, acho que agosto foi o congresso, eu comecei a distribuir os cofrinhos em outubro, para eles, ofertarem em novembro e eu pegar no final de novembro para comprar as coisas para ir para o Uruguai. E daí foi uma loucura, assim. Aí o meu marido ficou doente, eu bati de frente, eu disse: "Não, eu vou embora, vamos embora". A coleção não deu certo de fazer, o marido ficou doente, a mãe não saía da cama, eu disse pra minha irmã, ela mora do lado, eu disse: "Eu não posso largar o que eu tô fazendo. Agora cuida aqui da mãe", ela, né, porque estava ali do ladinho e tal. E um cuidava do outro, que meu marido cuidava da mãe, a mãe os 2 doentes cuidava do um vigiava o outro e eu na lida. Aí quando de todas as formas não parou, eu senti meu corpo, como se eu tivesse, assim, um peso enorme em cima de mim e eu queria dormir. Eu ia pra loja, assim, a minha vontade era ficar jogada, aí nos finais, assim, dos dias, assim, que a gente começou que eu fui buscar as ofertas tudo e tal, e tu ouve gente falando mal, né: "Pra que vai para o Uruguai? Pra que tão longe? Que não sei o quê", sabe como é que é? E daí porque na própria igreja tem essas pessoas, né, não sei pra que pegar dinheiro daqui, com tanta gente pobre que tem por aqui, por que que vai? Porque não entende o propósito que Deus quer lá, não é aqui, né. E daí eu só que eu não esse lado aí não me atingiu. Mas aí nos finais, assim, dos dias, assim, estava, assim, pesado demais, pesado. Aí até, eu tenho a família que elas estavam tudo junto. Então a minha sobrinha, foi pra lá comigo, a Isamara, e não, tia, vai. Ela começou a lá arrumar as coisas comigo, que eu sei que se ali se não fosse ela me ajudar, eu acho que eu não sei como é que eu ia suportar. Mas até o dia que o pastor quando estava tudo assim pronto, tá tudo organizado, isso é uma equipe, né, depois para contar aquela moeda tudo. Meu Deus do céu, aí a minha irmã, a minha irmã mais velha, ela disse que lá tem os asilos. Tem 14 asilos lá no Uruguai, onde esse nosso missionário tá lá. E daí, ela pensou assim: "Ó, a gente vai visitar os asilos", que esse missionário ele visita todo sábado ele faz culto nos asilos. Então se a gente visitar os asilos, a gente tem que fazer alguma coisinha para dar para os velhinhos. Vamos fazer docinho de Natal. Aí a gente inventou de fazer o docinho de Natal para levar o docinho de Natal caseiro para eles. Aí juntamos as mulheres dos pastores e tal, lá no ateliê mesmo que tinha cozinha, fizemos o docinho. E estava tudo arrumado, assim, na loja. E quando o pastor chegou para abençoar a nossa viagem, sabe, assim, aquela carga, assim, aquela coisa foi saindo tudo e a gente foi viajar e a gente foi uma bênção. A viagem foi maravilhosa, mas quando chegou lá, assim, que eu olhei para a cidade onde o pastor estava, o missionário tá, é é um campo tão grande e ele tá sozinho, foi isso que veio na minha mente. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. E isso mexeu muito comigo, assim, sabe, de olhar aquele campo, assim, e a gente não estava fazendo nada, nada. E, tipo, tanto esforço para chegar lá e ser o mínimo. O mínimo do que a gente pôde, tipo assim: "Meu Deus, por que que eu não posso fazer mais do que estou fazendo?". E foi lindo, assim, o trabalho. No final do último culto, eh, no primeiro a gente foi primeiro visitar os asilos, sabe. Quando eu cheguei no asilo, Deus falou forte comigo, porque eu olhei, eles eram tão magrinhos, assim, sabe, tão parece, assim, que eles estavam esperando pra morrer. É bem desse jeito mesmo. E eu fiquei olhando ali, eles fazendo culto, e eu fico olhando, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração,
por que eles estão aqui ainda? Eles estão quantas amarguras, quanta dor, por que estão ali? Os filhos às vezes desprezaram. Até que uma pessoa dessa tem um coração limpo, liberto, para que Deus leve, para que vai, né, salvo. Quanto sofrimento, quantas coisas. E daí ali, Deus mostrou assim na minha mente, assim, bem claro, como se eu estivesse vendo um filme assim mesmo, os vaso de barro com terra dentro, e a terra era seca. Sabe aquela terra dura, assim, que tu deixa lá aquele vaso no jardim, aquele ficar velho lá? Assim dá um coração de uma pessoa que tá há muito tempo com raiz de amargura, com tristezas, e esse missionário tá todos os dias aqui, colocando uma aguinha, mexendo numa terrinha para ver se consegue plantar uma semente. E daí no outro dia a gente foi fazer o trabalho com as crianças, e aí as crianças elas estavam assim, sabe aquelas crianças que são largadas pelos pais, mas não porque os pais não gostam, mas porque não têm condições e não têm tempo de cuidar. E daí eu olhei para aqueles corações e aí o Espírito Santo me mostrou um vaso com terra fofa. Aqui tá a terra boa de plantar semente. Então tem uma diferença. A gente tem que aproveitar uma criança e investir nela, porque dali, ela crescendo com aquela semente boa, é difícil ela chegar naquela idade com aquele coração. E eu acredito que porque a pergunta se surgiu, sabe, nós dentro do carro, assim, meu cunhado, minha irmã, o pastor que foi com nós, assim: "Por que tem tanto asilo dentro dessa cidade?". Aí veio, eu olhei assim, as crianças elas são criadas como se os pais não dessem bola, mas é porque eu acho que eles viram as costas para não ver a dor do filho crescer naquela miséria. Porque não tem uma igreja lá dentro, não tem nada, não vê? Só tem um monumento da maçonaria e deu, nem a igreja católica tem, que querendo ou não a igreja católica ela vai trazer, né, alguma então, eu acho que os pais eles não se criam com aquele amor com o filho, e quando eles crescem eles não têm um amor no pai, é simples colocar no asinho. Como se não conhecer a Deus, Não eles não. é simples, não conhece o amor. Então eu acho assim, o investimento no campo missionário com as crianças é muito necessário. Depois de passar por essa experiência toda assim, A gente volta, melhor gente, assim, tá falando das pessoas aqui que nos acompanham, que já foram pro campo missionário. meu Deus. Outra pessoa, né? Ah, não tem sombra de dúvida, não é mais a mesma pessoa. Tem várias noites que eu acordo e eu vivo tudo que eu passei lá e eu me pego chorando. E aí esse desejo assim, ele continua, ele arde no coração, né. Quero fazer mais, e a gente volta para casa com vontade de voltar a fazer mais, por mais que seja difícil, é difícil porque querendo ou não vai muito recurso, vai, é uma, né, mas a vontade assim: "Nossa, se eu tivesse condições eu fazia isso", mas só que se tu ter condições é tu que tá fazendo, não é Deus que tá fazendo. Uhum. Aí Deus Mais uma frase aqui que eu já vou anotar, que quando a gente tem condições é eu, não é Deus, é né? verdade, porque se eu tivesse condições e fosse que eu tivesse dinheiro, eu ia lá com missionário, pagava tudo, arrumava tudo, mas eu não tenho condições. Aí é eu que tenho que correr atrás, assim, porque Deus quer que faça. Não, e é interessante porque foi se mostrasse para as crianças daqui da cidade de Penha uns vídeos da. Ah, mas foi feito. E elas vendo, cara, foi o cofrinho que eu trabalhei, será para quê? Olha, não no sentido do orgulho meu, né? Sim. Cara, foi um esforço que eu fiz para que aquela criança lá, olha só, hoje ela está recebendo. Exatamente. Porque a criança, Jesus fala, sede como eles para entrar no reino dos céus. A criança, quando viu, ela ficou, porque levou o meu brinquedo. Não, ela ficou alegre, porque viu a alegria da outra criança, né? Bem, Então, assim, vamos dizer assim, Deus usou a tua vida, né, para ser essa ponte, né, de fazer essa ligação, né? Mas isso marca a história e a trajetória das crianças de uma forma que não tem. sim, assim, ó, Né? quando a gente chegou lá, eles estavam esperando nós, assim, uma forma encantadora, sabe, assim, com carta, e porque eles já sabiam que nós íamos para lá. Então, assim, a equipe missionária que estava vindo para fazer, lembra dos cofrinhos, porque a missionária de lá ela pregou isso para as crianças, ela mostrou para as crianças e foi bem interessante isso, sabe, porque eles receberam nós de uma forma, assim,
E foi uma felicidade. E no final do culto, no último culto, que a gente fez para se despedir, aí eles chamaram a gente lá na frente para orar. O pastor orou e quando ele orou, eu olhei para a igreja e eu comecei a chorar assim, sem parar. Porque ali eu vi que eu consegui fazer algo, porque assim, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tu conseguiu. Foi tipo assim, uma missão que Deus deu para eu fazer e eu consegui concluir ela com tantas dificuldades que eu enfrentei. Então eu enfrentei a dificuldade da doença do meu marido, que ele ficou paralisado, eu tive que dar banho, dava comida na boca, trocar, ele não fazia nada, e eu sei que aquilo ali aconteceu pra eu paralisar, mas eu disse: "Não posso, eu quero que tu entenda", e o medo que ele tinha, é que entrou o espírito suicida nele, e ele queria dar fim na vida dele, porque ele disse que ele não estava servindo mais pra nada, e assim, eu tenho como que tu vai viajar pro Uruguai pra fazer a missão se eu tô desse jeito, quem vai cuidar de mim? Eu disse: "Até o dia da viagem tu vai ficar bom", e ele ficou bom. Eu tipo, é Deus purinho, mas tudo isso aconteceu para que eu não conseguisse concluir. Eu sei que foi uma guerra espiritual muito grande. E tô aí agora. Não, que história muito edificante, porque de todos os desafios que você encontrou para realizar, para executar, né, essa obra de ir até o Uruguai, de ajudar, que nem você falou, né, foi o mínimo, mas passou por muitas coisas. Sim. O pior é saber que os próprios criticaram, né? Sim. Os próprios ali da igreja. E você falou uma coisa ali interessante quando nós estávamos nos bastidores, que a sua família, elas não só se reúnem, elas são unidas, Sim. né? Vocês são unidos, seus Sim, irmãos, sim. né? Não é só uma reunião, mas são unidos. E a igreja tem que ser assim. Sim. Não é só se reunir, é se unir, né? Em prol aquilo que alguém está fazendo. Porque nós tivemos aqui um convidado, o Gustavo, e ele falou algo que é uma verdade. Muitas das vezes, aqueles que criticam, eles não têm fruto nenhum. Eles não fazem absolutamente nada. Mas assim, que Deus seja glorificado, Amém. né? Porque você foi até o final, você cumpriu. Então é aquilo que Jesus falou. Você acumulou tesouro nos céus, Amém. né? E que possa ser levantado nessa geração pessoas assim, mulheres assim, homens assim, que vão lá e façam e não parem, independente da dificuldade. Tinha motivo para parar, Sim. mas você viu aquilo que Deus mandou fazer, né? Glória a Jesus. Então, Elisa, o que você diria, assim, dentro de tudo isso? Porque a gente falou de moda, falou dessa questão da tua alegria, falou agora das missões, assim, mas o que você diria, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, como a gente botou que a maioria do público é mulher, e geralmente a mulher, ela fala assim, olha, eu não me visto bem porque eu não tenho dinheiro. Eu creio que isso é uma grande mentira. É. Porque a questão, acho que não está no valor, mas está no que se usa, né? O que tu diria, assim, para as pessoas que talvez elas estão desanimadas, talvez, quanto a isso? É que elas não conseguem olhar para si própria. A mulher, ela tá só, tipo assim, sabe quando tu olha no espelho, mas tu não quer te ver? É bem isso. Existe. Mulher não vejo. Não, tem. É bem isso. É tipo assim, sabe quando tem uma pessoa que ela não muda de opinião, né? É a opinião dela e pronto. E ela se fecha para que tu consiga entrar com algo que seja novo para a vida dela. E para mudar isso é bem diferente. E é bem difícil, na verdade, né? Então a mulher, ela se bloqueia. Na cabeça dela, ela não vai ser bonita, ela não vai ficar bonita, porque ela colocou aquilo na cabeça dela, sendo que isso é uma coisa que eu acho que o que fica bonito é de dentro para fora. A tua felicidade transparece de dentro para fora, né? É assim, ó, lá atrás eu me incomodava com a minha aparência, né? Eu brinco muito com isso, tipo assim, eu sou veja o que eu falei, eu tenho narigão, tipo assim, isso me incomodava. Hoje não, eu não batia foto. Hoje eu vivo na rede social.
Então eu não podia pegar uma foto de lado porque o meu nariz. Aí lá na época eu queria, tipo assim, eu vou operar porque isso me incomoda e tal. Hoje eu faço piada com o meu nariz e tá aqui, deu. E é grande. Entende? Mas as mulheres, elas não conseguem se libertar disso, assim, se aceitar. Ou claro que se eu quiser lá fazer alguma coisa para mudar, é bom. Mas é esse lado da mulher que é difícil. E tem mulher que ela não se aceita. Ela não aceita que tu toca nisso, ela se bloqueia, tipo assim, coloca defeito em tudo. Aí eu digo que é a mulher amarga, né? Ela coloca defeito em tudo, ela vai pro frente do espelho, o defeito tá nisso, o defeito tá naquilo. Porque eu tô feia, porque eu tô isso. Até tu conseguir, tu consegue. Mas é só o Espírito Santo para ajudar e O segredo é a mudança de dentro. de dentro para fora. É tu olhar no espelho, olhar nos teus olhos lá no espelho e dizer: essa sou eu. Queira aceitar ou não, essa sou eu. Eu brinco, mas eu gosto de ser eu. E eu acredito que essas pessoas, porque também envolve homens, né? É Sim. claro que a gente está falando aqui porque você tem uma loja para mulher e tal, é a sua história, mas homens também têm esse problema, né? Sim. De não se aceitar, de se reprimir porque tem um defeito, aquilo e outro. E como que faz para essa pessoa ser curada disso? Olha, eu acho que muito tá na palavra. Eu acho que a palavra ela molda a gente, né? Eu acho não, eu tenho certeza. A palavra ela molda a gente, então a gente vai vendo quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai se transformando, como Cristo quer que a gente seja, né? Que o Espírito Santo ele mora na gente, nós somos templo. Então tudo que a gente faz, quando a gente dá lugar, ou é um ou é o outro, né? Então tu tem que alimentar o que tá bem dentro de ti. Então quando a gente vai alimentando aquilo que tá dentro da gente, é impossível não transparecer, é impossível. Então uma mulher que ela aceita essa mudança de ter uma comunhão com Deus, de se alimentar da palavra, ela vai sendo moldada. Agora a mulher que se fecha, ela não é moldada, eu não consigo acreditar nisso. E claro, né, tem que ter ajuda também. Ter uma ajudinha, mas e às vezes palavras, né, palavras que ofendem, às vezes tem um casal que o marido ofende a mulher e tal, mas esse acho assim, isso vai muito da pessoa. Eu digo que eu amadureci no meio de crítica, sabe, assim, eu sempre fui muito criticada, então eu tive um amadurecimento, sendo que eu olhava para as pedras que me jogavam, eu fui fazendo o quê? Uma escadinha para me subir. Eu nunca dei bola. Claro que lá no começo, quando eu não tinha essa maturidade, assim, foi difícil. E hoje eu me tornei a pessoa que eu sou por ser criticada pela minha mãe e pelo meu marido. Porque não que eles queriam ver o meu mal, mas eles apontavam o meu defeito, porque eles não gostavam, e eu não ia contra eles, eu aceitava e mudava. Tanto, né, tudo foi assim. Então hoje eu digo assim, eu sou quem eu sou, porque os 2 me fizeram ser essa pessoa. Foram exigentes comigo. Então, para melhorar. Eu não tomei por mal, eu tomei para me ajudar. Então, hoje eu tô onde eu estou, porque eles me ajudaram muito desse jeito, as críticas. E os de fora, as críticas que vêm, né, eu vou analisando, ó. É que tem a crítica que vem para depreciar e Isso, tem aquela crítica que vem para nos amadurecer, para nos fazer crescer, né? exatamente. E o sábio, tá? Isso está em Provérbios, se não me falha a memória, o sábio ele aceita a correção. Então isso significa que o sábio erra, mas só que a diferença do tolo é que o tolo não aceita, mas o sábio aceita a correção, né? É verdade. Então, Elisa, se encaminhando para o fim, Hum. das vezes já agradecendo só para vocês. E aí queremos pedir para você deixar suas considerações finais, aí uma palavra para aqueles que escutam. E também, no final, pode falar um pouco lógico, né? O pessoal te acha, né? E a tua logo é só feminina mesmo. Isso, só feminina. Então, quero agradecer, né, a participação. O que eu tenho para falar para as pessoas que estão nos assistindo? Meu conselho é servir a Deus com alegria, sempre buscar a vontade de Deus, a resposta em Deus. Eu acho que tudo na minha vida eu vivo baseada naquilo que Deus quer para mim, e eu espero mesmo. E ler a palavra, isso é essencial, orar, ler. E é isso, sobre as minhas redes sociais.
Eu tenho uma loja uma loja não, na verdade é uma é uma marca de moda evangélica, onde a gente trabalha com propósito e trabalhando com as mulheres, né? Então o pessoal já acha no meu Instagram, né? Instagram. Ó, melhor forma de... Tem 2 Instagram, tem o meu e tem o da Chica, né? A Chica é o mais profissional e Tá. A gente vai deixar os dois aqui embaixo da descrição, então aqui, né? isso. E E o meu é tudo, eu digo que é tudo junto e misturado, né? É loja, é casa, é família, é tudo junto. né, então também tem um agradecimento aí para todas as mulheres, as irmãs que nos escutam. Ele foi um podcast fictício, aquele poderoso, né? E muitas chaves aqui, muitas palavras, né? Então, mais uma vez, obrigado, Elizabeth, pela participação, né? E ficamos muito felizes aí com esse episódio. Queridos, muito obrigado por todos vocês estarem aqui com a gente. Para falar a verdade, primeira vez que eu vejo o Romário chorar. Eu já vi o Romário chorar na igreja, mas de uma forma muito discreta, mas é a primeira vez que eu vejo lágrima no seu olho, Romário. E foi que testemunho, que história edificante. Eu anotei aqui algumas frases, eu gosto de anotar frases que eu sei que vai me ajudar, que eu vou poder usar também em mensagens, né? E que Deus continue te abençoando, futura pastora Elisa. E que lá nos bastidores, né, brincamos, mas que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse instrumento de Deus, que aquilo que, todo o seu empreendimento, tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, possa de fato alcançar vidas, como foi esse projeto missionário. Para nós aqui do Som Profético, nós ficamos muito alegres em receber pessoas que são de verdade, né? Que são de verdade, pessoas que fluem no Espírito dessa forma e corajosas. Você é muito corajosa. Que Deus continue te preservando com essa ousadia. E eu senti assim no meu coração, minha esposa está aqui do meu lado, eu sei que ela vai estar em concordância comigo. Eu quero fazer o seguinte, nós ouvimos aqui uma história de missionária aqui, né, do projeto que a irmã tem, e acredito que esse ano pode, né, se repetir, né, vamos, Deus, não sei. Eu tô pensando assim, ó, Deus, o que tu tens pra mim agora? Porque eu tô muito paradinha, qual é a ideia de agora? Mas assim, não é pelo que ela vai fazer, é pelo que ela já fez. Quando nós convidamos a irmã Elisa aqui, eu não sabia dessa história, nós não sabíamos. Você quer entrar em contato com ela, você vai seguir ela primeiro lá no Instagram, tá? E você que entrar em contato com ela para adquirir alguma peça com ela vai anotar o seu nome, você vai falar assim, ó, eu vim aqui lá do Som Profético, a irmã Elisa vai anotar o seu nome, vai nos passar, até o dia 30 de setembro, você vai estar concorrendo ao livro do Thiago Brunet, que é talvez o melhor livro que eu já li, Os 10 Princípios Milenares. Somente para você que seguir ela lá no Instagram e também adquirir alguma peça lá da loja dela, porque nós sabemos que parte desse recurso vai para a obra de Deus e nós queremos de alguma forma agregar e frutificar também. Amém? Muito obrigado por você que chegou até o final desse episódio, minha gratidão. Não esqueça que todas as segundas-feiras às 19 horas nós estamos aqui e nós nos vemos no próximo episódio às 19 horas com mais um Som Profético, o som que vem do alto.